Opa, boa noite, estamos ao vivo para mais uma live. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, acho que está tudo certo, é a questão da imagem, né, o áudio. Eu vou começar mais uma transmissão hoje. Eu trouxe um tema para falar, que é rotina matinal e produtividade, né, voltado aí à parte de carreira profissional, enfim, para falar um pouco de como que você pode ser mais produtivo dentro do seu ambiente de trabalho. Independente se você trabalha com o seu próprio negócio, se você trabalha numa empresa, a grande proposta aqui desse nosso bate-papo é exatamente trazer algumas coisas que eu implementei dentro da minha rotina e que hoje vem fazendo a diferença na minha produtividade. Tá? Então, não é esses conceitos, embora eles são conceitos de alguns livros, de algumas literaturas, mas além de ter essa questão das literaturas, desses conceitos, eu apliquei dentro da minha rotina e isso fez uma diferença. Então, por isso que eu marquei, agendei essa aula para compartilhar um pouco com vocês do que eu estou fazendo hoje dentro da minha rotina e que está aumentando o meu nível de produtividade. E quem sabe vocês colocando, implementando na rotina de vocês, dá uma diferença, vocês consigam ter essa produtividade, tá? Bom, vocês vão perceber que no decorrer do nosso bate-papo, eu vou estar olhando para duas câmeras, né? Na verdade, vocês não vão perceber, mas tendo um olhar para dois ângulos, porque eu estou online aqui no Facebook e também no Instagram, tá? Então, eu estou nessas duas redes sociais e é exatamente para a gente começar o bate-papo. Estou vendo que já tem algumas pessoas online. E aí, Flávio, tudo bem? Está aqui no Facebook. Se vocês puderem dar um oi, dar um alô. Estou vendo que já tem bastante gente online aqui para acompanhar, tanto no Instagram aqui como também no Facebook, tá? Então, se vocês puderem dar um alô aí, eu vou anunciando o nome de vocês, a gente vai começando o bate-papo, tá? Fiquem à vontade para interagir na nossa conversa. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir colocando no comentário. Ao passo que eu for comentando, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou interagindo, tá? Vivi aqui no Instagram, Laurinha. Pô, legal. Bacana, pessoal. Oi, Larissa. Caramba, quanto tempo. Fala, Rodrigo, tudo bem? Joia, cara. Maravilha. Vamos começar nosso bate-papo? Bom, eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês, só para a gente dar esse pontapé inicial aí no nosso bate-papo, tá? Quem aqui já teve ou tem esse hábito de apertar o soneca mais de uma vez, né? Então, eu não queria que vocês tivessem esse receio de repente, se tiver algum chefe de vocês assistindo, ou tivesse esse receio, eu só queria jogar e fazer essa provocação de quantas vezes que vocês acionam o soneca no momento que o despertador ou quando o celular toca, né? Essa provocação é exatamente para falar de como que a gente começa o nosso dia, de como começa a nossa manhã, né? E a tendência, partindo desse pressuposto aí, desse exemplo que eu dei da nossa rotina matinal, aí a Vivi colocou aqui, né? Mais 3 vezes, umas 5. Pô, sempre acordo antes do despertador tocar, né? A Lari falou, pô, Lari, você realmente é diferenciada, porque o pessoal do Instagram aqui colocou, pegando um exemplo aqui, mais 3 vezes, tudo isso que a gente fala hoje, que a gente, da forma que a gente começa o nosso dia, a tendência é que o decorrer do dia ele siga exatamente esse modelo, né? A forma que a gente começou. Então, se você acorda já com o despertador tocando, acionando o soneca mais de 3 vezes, puxa, realmente a tendência é que seu dia continue ou seja exatamente dessa mesma forma. Então, imagine a situação que você vai lá, acorda, né? Aí você vai lá, aciona o soneca, 1 vez, 2, 3, quando você vai ver, já passou mais de 40 minutos, você já está atrasado para ir no trabalho, aí você já tem aquela situação, principalmente para quem está em São Paulo, nas grandes cidades do trânsito, e aí você já chega no trabalho atrasado, já começa a pipocar um monte de demanda dentro da sua rotina, e aí o seu dia já começa atrasado.
Então, por isso que eu falo dessa importância do soneca, para você tomar um cuidado, né, de quantas vezes você aciona, ou se você aciona o soneca, porque isso pode ter um impacto diretamente para o seu dia, né, no decorrer do seu dia. E o período da manhã é a forma de você conseguir controlar o seu dia. Então, se você não controla o seu dia logo nas primeiras horas do dia, a tendência é que o restante vai fugir totalmente fora do controle. E um ponto muito importante é você focar na pessoa mais importante logo nas primeiras horas. E aí eu não quero que vocês pensem que é o filho de vocês, a mãe, a esposa, o marido. Não, não é. A pessoa mais importante é você. Então você precisa focar dentro dessas primeiras horas do dia em você. Você precisa ter esse foco. Não adianta. Se você não ter esse foco, não dedicar essas primeiras horas do dia para você, a tendência é que seu nível de produtividade realmente ele caia, né? Ele tem esse impacto direto. Pensa naquela situação, principalmente para quem voa de avião, eles dentro os comissários de bordo, quando eles começam a passar a orientação, eles falam para primeiro você colocar a máscara em você, para depois você colocar em seu acompanhante, independente se seja seu filho, sua mãe. Por que eles... eu estou trazendo essa analogia e trazendo esse conceito para vocês? Porque o primeiro passo é você cuidar de você, para depois você pensar no próximo, para depois você pensar no outro. Então, se você não tem essa habitualidade de se dedicar nas primeiras horas do dia para você, a tendência é que você não consiga dedicar um tempo necessário para o seu filho, para sua mãe, para o seu trabalho. Então, o primeiro ponto é exatamente você dedicar essas primeiras horas na sua rotina, tá? Então, por isso que eu separei de forma prática 5 passos que eu implementei dentro da minha rotina e que realmente vai fazer a diferença e que pode realmente ajudar bastante na sua produtividade. No final, eu vou lançar um desafio, então eu vou pedir para vocês ficarem comigo na live até o final, que no final eu vou lançar um desafio que realmente vai ajudar na questão da produtividade, tá? Então, fica comigo até o final, eu vou falar desses 5 passos, do que eu implementei dentro da minha rotina que vem fazendo a diferença, e para ajudar vocês aí dentro dessa rotina matinal, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui nos bate-papo. Oi, Cris, você tá aí? A soneca atrasada, né? Bem em cima da hora, legal. Deixa eu ver quem mais está aqui. Agora deixa eu ver no Facebook. Pois é, Rodrigo, é isso aí. Oi, Thaís, está por aqui. Oh, até minha mãe está aqui. Oi, mãe, tudo bem? Lari, legal. Fala aí, Davidson. Cara, a gente se encontra amanhã aí no evento. Estarei presente. Bom, vamos lá. Legal. Evili Oliveira Coach. Legal, obrigado, viu, Evelyn? Vamos começar falando dos cinco passos. O primeiro passo é a questão do sono. Então, se você... Começando a falar um pouco da questão do sono, se você não planeja o horário que você dorme e não tem Porque, assim, qual que é a maior dificuldade hoje das pessoas? Você tem clareza e tem ciência do horário que você precisa acordar, mas você não planeja o horário que você precisa dormir. Então, trazendo de novo para a minha realidade, porque esse é o intuito aí do nosso bate-papo, o que eu faço? Eu tenho um hábito de todo dia acordar por volta das 7 horas da manhã. E aí, qual que é o cálculo que eu faço, né? Qual que é o cálculo, qual que é a métrica que eu faço para todo dia conseguir acordar às 7 horas da manhã? Pegando por média que todos nós, seres humanos, precisamos dormir em média de 6 a 8 horas toda noite, isso depende muito de cada pessoa. Tem gente que se adapta dormindo um pouco menos, 6 horas, tem gente que precisa dormir um pouco mais, são 8 horas, mas na média não foge muito dessa rotina, né? E eu costumo dormir mais ou menos 7 horas por noite, tá? Que realmente eu tenho essa dificuldade e não chega nem a ser uma dificuldade, mas eu tenho essa necessidade de dormir 7 horas por noite. Então, o que eu faço? O cálculo que eu começo é o seguinte: bom, para eu acordar às 7 horas da manhã, eu preciso dormir à meia-noite, que vai completar exatamente essas 7 horas de sono que eu preciso. Então, no meu período de sono, entre o horário que eu deito na cama para dormir à meia-noite, eu preciso deitar no máximo às 11h30 da noite. No máximo.
para ter esse intervalo de mais ou menos 30 minutos para eu conseguir dormir. Então, o cálculo que eu faço é exatamente esse. Preciso dormir, preciso acordar às 7 horas da manhã, preciso ter uma média de mais ou menos 7 horas de sono por noite, e automaticamente eu já encontrei o horário que eu preciso dormir, que é a meia-noite. E quantos minutos ou quantas horas com antecedência você precisa deitar e entender um pouco do seu organismo, de quantos minutos que você precisa deitar na cama para você dormir. Tem gente que tem mais facilidade para dormir, tem gente que demora um pouco mais. Então, você precisa entender esse primeiro passo, tá? Então, dentro dessa parte do sono, planeja sempre seu horário de dormir. Sempre. Não adianta você só estabelecer o horário que você precisa acordar. Porque se você precisa acordar às 7 horas da manhã, mas você dorme às 3, 4 horas, não vai adiantar absolutamente nada. Sua produtividade vai lá embaixo porque você dormiu muito pouco. Ao mesmo tempo, se você dorme em horários alternados, fica acordando muito de madrugada, ou tem algum problema, aí você precisa procurar um especialista para entender. Mas o ideal é que você tenha essa quantidade de sonos, né, de 6 a 8 horas, de forma ininterrupta, para que realmente não impacta. O sono, ele é um processo extremamente regenerativo, ele ajuda muito e você precisa descansar sua mente. Então, esse primeiro passo é você fazer esse planejamento do sono, né? Fazer esse planejamento do horário de dormir. E um outro ponto importante é você planejar as atividades da manhã seguinte. Então, se você tem essa necessidade, se você tem esse interesse em planejar uma rotina matinal, faça esse planejamento do que você vai fazer no dia seguinte. Eu vou acordar, já deixa separado, por exemplo, se você vai na academia de manhã, a roupa que você vai treinar, já deixa separado, por exemplo, uma alimentação que você for fazer no café da manhã. O importante é você já ter essa clareza do que você vai fazer no dia seguinte, na manhã seguinte do seu dia, tá? Então, é você deixar tudo planejado para o dia seguinte. E, por último, dentro desse primeiro passo do sono, é você trabalhar a questão do despertador, que eu comecei fazendo essa provocação aí no nosso bate-papo. Então, a questão do despertador, se você percebe que o celular te atrapalha, quando você deita para dormir com o celular, ou a questão de soneca, pega o celular e deixa ele longe de você. Porque a partir do momento que você deixa o seu celular longe, você automaticamente vai precisar levantar para você ir lá e desligar o celular. Você não vai ter essa preocupação, ou você não vai ter essa facilidade toda hora ficar sonando soneca. Essa é uma das formas de você conseguir resolver esse problema da soneca. Deixar o seu celular longe. Inclusive, se você deixar ele mais distante, ainda tem gente que eu conheço, só para vocês terem uma ideia, que deixa o celular na cozinha. Dorme no quarto, deixa o celular na cozinha. Então ele fica tocando lá, se você não levantar e não sair, e é nesse momento que você levanta que você desperta. E aí a possibilidade de você acionar o soneca ela é muito menor, tá? Então esses foram alguns tópicos do primeiro passo que eu falei para vocês do sono, tá? Eu queria até ouvir um pouco de vocês, se esse primeiro passo fez sentido, se tem alguém que tem alguma dificuldade mais específica com essa parte do sono. Oi, Marcela, tudo bem? Boa noite. Tá por aqui, né? Alguém tem alguma dificuldade relacionada a essa parte do sono, que quer compartilhar alguma experiência? Legal. Tá. Bom, vamos lá. Eu vou dando sequência aqui, e aí se alguém tiver algum comentário para compartilhar, eu vou interagindo aí no nosso bate-papo, só para não ficar interagindo só com esse conteúdo que eu trouxe, tá? Bom, então, falamos do primeiro passo, que é a questão do sono, e o segundo, que é muito importante também, que é a água. Tem muita gente que tem essa dificuldade de beber água. E de novo, a água é extremamente importante para você ter energia. Tem muitas pessoas que pensam que só exclusivamente o café que dá essa energia, que dá esse gás, mas boa parte dessa energia, eu não estou falando que a cafeína não dá essa energia, que não dá esse gás para você começar amanhã, não é isso, mas parte dessa energia do café que você toma está relacionada à água. Se você quer hoje ter mais energia, faça a ingestão corretamente da quantidade de água que você precisa tomar no dia, que em média é de 2 a 3 litros
por dia. Você vai perceber que a sua produtividade ela vai aumentar bastante, porque o seu corpo ele é mais de 65% ele é feito de água. A composição do nosso corpo em mais de 60% é de água. Então, se você não hidrata seu corpo de forma correta, se você não tem essa hidratação diária, não adianta. Você vai sentir sede e a partir do momento que você sente sede, o seu corpo ele já está, o seu organismo já está sendo prejudicado. Por que isso acontece? E é interessante você manter essa habitualidade de beber água de forma regular. Porque a partir do momento que você sente sede, você já está prejudicando o seu corpo. Então a ideia é você não sentir sede. Você fazer algo preventivo para você não sentir sede. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando acordar, e aí eu conheço muitas pessoas que têm esse hábito que eu acho muito legal, e inclusive eu fiz isso dentro da minha rotina também. A primeira coisa que você faz é pegar uma garrafinha, tomar uma água de manhã. Né? Legal, Cris, gostei, é isso aí. Ó, tem gente, por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui da Cris, né, que além de tomar essa água, ela toma água com limão pela manhã. Tem muita gente que toma, e tem gente que toma água com limão morna. Não sei se vocês já ouviram falar, mas isso ajuda muito, porque além da hidratação, você faz uma limpeza no seu organismo. Você acompanhando a ingestão de água com o limão. Mas aí, se você não for muito adepto ao limão, eu particularmente gosto, tá? Então, de manhã eu pego a água, coloco, espremo um limão e tomo, para fazer essa limpeza do organismo. Mas se você não tem... Se para você é muito ruim tomar essa água com limão de manhã, não tem problema. Você pode acordar e tomar simplesmente a água. Porque o seu corpo à noite, ele passa por ele fica desidratado. Ele passa por um processo que você perde muito líquido à noite. Então, se você não começa o seu dia fazendo essa hidratação, a tendência é que você se sente cansado, porque o seu metabolismo, o seu corpo, ele funciona muito rápido para encontrar água dentro do seu corpo para suprir essa necessidade. Então, pegando esse segundo passo, que é a questão da água, mantenha essa rotina de beber água logo quando você acorda. Isso, com certeza, vai ajudar muito na sua produtividade. Você já vai começar a hidratar seu corpo logo pela manhã. Tá? E no decorrer do dia, o ideal é que você mantenha esses 2 ou 3 litros de água aí no decorrer do dia. Isso vai ajudar muito, muito. Tem uma coisa que eu faço e que dá muito certo, é você manter uma garrafa. Pode ser uma garrafa de 500 ml ou de 1,5 litro. Independente da quantidade, o ideal é que você mantenha uma garrafinha na sua mesa e mantenha tomando. Mesmo que você não sente sede, vai hidratando o seu corpo, entendeu? Bom, deixa eu pegar aqui alguns comentários. Aqui no Facebook, a Marcela falou que é uma dica bacana, né? Trocar o alarme ou música com frequência, bacana. Legal, ó. Essa dica da Marcela é bem interessante, do passo anterior que a gente estava comentando, falando sobre a questão da música. Então, você tocar com uma música mais agradável, com frequência, ajuda aí na questão de você despertar. Então, vamos pegar o caso do Rodrigo aqui, né? Que ele falou que dorme entre 11 e meia-noite, mas precisa acordar muito cedo, às 4 horas da manhã. Então, assim, Rodrigo, nesse caso, está dormindo muito pouco, são 4 horas, né? Praticamente a metade do tempo que você precisaria dormir, né? Então, por isso que ele acaba recorrendo à questão do soneca, porque dorme muito pouco. Então, essa rotina, o ideal, Rodrigo, é você tentar readequar isso, ou dormir um pouco mais cedo. Óbvio que não tem a possibilidade de você acordar mais tarde por causa da sua rotina de trabalho, mas o ideal é tentar você planejar para você tentar dormir um pouco mais cedo. Isso pode ajudar aí dentro da sua rotina. Aí, Larissa. A Larissa também, no mesmo caso, né? Deita à meia-noite e acorda às 4 horas da manhã. Você sabe o que é engraçado? O prefeito aqui de São Paulo, João Dória, ele é uma pessoa que dentro dessa rotina que dorme muito pouco, de 3 a 4 horas toda noite. E aí, por isso que eu falo que isso é de organismo por organismo, que eu estava dando uma olhada, né? Eu estava lendo algumas pesquisas e fala que ele consegue se adaptar muito bem. Então, o João Dória, né, o prefeito aqui de São Paulo, ele tem
Um organismo que ele é realmente um cara diferenciado. Ele dorme muito pouco toda noite, de 3 a 4 horas. Eu não sei como que ele consegue. Eu, particularmente, não consigo. Se eu dormir 3, nem o exemplo do Rodrigo e da Larissa, se eu dormir 3, 4 horas, para mim, o dia seguinte está acabado. A minha produtividade vai lá embaixo, sem sombra de dúvidas. Não consigo ter a mesma performance na academia. Quando eu paro para escrever algum artigo ou e-mail, eu não consigo ter o mesmo rendimento. Então, isso realmente faz despencar minha produtividade. Deixa eu vir aqui agora no Instagram para ver o acompanhamento aqui das mensagens. A Vivi colocou aqui, tomou água o dia inteiro, inclusive durante a noite. Pô, legal. Essa é uma outra dica muito legal também, Vivi. Antes de você deitar, tomar água também. Porque quando eu comentei com vocês que o nosso corpo ele passa por esse processo de ficar desidratado, o interessante é você fazer de uma forma preventiva também. Você tomar água antes mesmo de você dormir. Então, essa é uma forma de você conseguir prevenir esse processo de desidratação do seu corpo, tá? Oi, Raíla, você tá aqui também. Deixa eu ver o que você colocou aqui. Um copo de 200 ml por hora. Pô, bacana. Legal essa dica. Se você fizer a somatória, com certeza, e conseguir criar esse hábito de beber 200 ml por hora, pô, chega ali no final do dia, com 10 horas, você já bebeu 2 litros, né? Então, se você coloca essa meta, a partir do momento que você coloca esse objetivo, faz muito sentido, é muito bom, né, você colocar. Legal, Raíla, obrigado aí pela contribuição. Bom, vamos continuar. Então, a gente já falou sobre o sono e a água. O próximo passo, o terceiro passo, é a mente. E aí, esse passo, que é o passo da mente, tem muita gente que acaba pisando um pouco na bola, pensando que não é importante começar com trabalhando a nossa mente logo cedo. E o que eu falo trabalhar a mente? Primeiro, você voltar, entrar dentro de uma introspecção mais pessoal. É um momento que você vai guardar para você, um momento seu. E aí, o que você precisa fazer nesse momento? Para quem tem alguma religião, para quem sabe alguma religião específica, é óbvio que eu não vou entrar no âmbito de religião, porque é um assunto muito polêmico, mas você pode começar o seu dia fazendo uma reza, fazendo uma oração. É um momento que você vai guardar para você, um momento que você precisa separar para você. Para quem não tem nenhuma religião, uma ótima alternativa é a meditação. Você guardar esse momento para você fazer uma meditação, fazer uma projeção daquilo que você quer realizar, ou praticar a gratidão logo de manhã, é muito bom. É muito benéfico você guardar e separar essas horas primeiras horas do dia para você fazer essa conexão com si próprio. Seja por uma reza, seja por uma oração, uma meditação, independente de qual seja a forma que você for utilizar, guarda esse momento para você se conectar com si próprio, né? Fazer essa conexão com esse seu eu interior. E praticar, independente se for a gratidão, ou você projetar algumas visualizações de algo que você quer realizar. Mas é muito difícil fazer meditação, porque eu não consigo me concentrar. A grande proposta da meditação é você observar os seus pensamentos. É você conseguir observar aquilo que você está pensando, você guardar esse momento para você. Você vai perceber que, além de aumentar seu nível de produtividade, para quem sofre com ansiedade também é fundamental. Você consegue trabalhar um pouco desse aspecto da ansiedade também, tá? Então, essa é uma forma de você trabalhar a sua mente. A segunda opção é a leitura de um livro. Começa as primeiras horas do seu dia fazendo a leitura de um livro. Ou, para quem tem essa dificuldade de ler um livro logo pela manhã, você tem a opção de um podcast. Então, você hoje tem várias alternativas. Se você colocar, por exemplo, dentro do Android ou iOS, para quem tem, você coloca lá, tem um aplicativo que chama SoundCloud para quem tem iOS, o Android, desculpa, que é a plataforma que eu utilizo, é o sistema operacional que eu utilizo. Então, o SoundCloud, ele tem vários podcasts lá muito interessantes para quem quer aproveitar, para quem quer guardar esse momento para sua mente. Então, se você tem dificuldade de ler um livro pela manhã, ouça um podcast, aproveite esses momentos que você está se deslocando para o seu trabalho, seja no transporte público, ou seja dentro do seu carro, aproveite esse momento para você se desenvolver, para você ouvir um podcast, ou você aproveitar para fazer uma leitura.
Então, faz muito sentido você trabalhar a sua mente logo de manhã, você fazer essa conexão pela manhã, tá? Então, falamos do sono, falamos da água, falamos da mente, e vamos para o quarto passo. E aí, Cris, eu não sei se você está aí no Instagram, ainda me ajuda, tá? A questão da alimentação, que ela é fundamental aí dentro do passo da produtividade. E o primeiro ponto é você tomar, não sei se vocês já ouviram falar, inclusive a mãe de vocês, com certeza acho que falou bastante isso, sobre a questão da refeição mais importante do dia, que é o café da manhã, né? Então, o ponto aqui é você ingerir um café da manhã com qualidade. Você tomar um café da manhã com qualidade. E aí você pode tomar, por exemplo, tem muitos especialistas que defendem você tomar um café da manhã ingerindo de 10 a 20 gramas de proteínas no seu café da manhã. E aí você pode utilizar ovos, leite, queijo, tem inúmeras formas de você, aveia, de ingerir essa proteína de manhã. A grande proposta aqui é você tomar um café da manhã de qualidade, evitar fritura, comer besteira, já vi gente tomando Coca-Cola de manhã, enfim. Isso, ao longo do tempo, ele vai impactar muito sua produtividade, porque o esforço que o corpo faz para digerir toda essa alimentação ruim que você faz é muito grande. Então, precisa ter esse cuidado com a parte da alimentação, tá? E vamos falar do almoço, que é um outro ponto também, tem muita gente que pisa na bola. Tem muita gente, inclusive, deixa eu contar até uma história para vocês. Eu trabalhava numa empresa que chegou um colega meu e me perguntou, falou, cara, como é que eu posso não sentir sono depois do almoço, ou conseguir ter uma produtividade melhor depois do almoço? Porque realmente eu sinto muito sono, eu sinto muito cansaço, muita sonolência depois que eu almoço. E aí foi uma pergunta básica, eu falei, tá, mas o que você está comendo no almoço? E, pessoal, é longe disso, eu não sou especialista, não sou dessa área, tá? Eu sou uma pessoa que estudo, que sou curioso sobre o tema de nutrição, e longe disso de me aventurar. Estou falando de coisas que eu apliquei na minha vida e que deu certo, tá? E aí eu perguntei para ele, falei, nossa, mas o que você faz hoje? Como que está a questão do seu almoço? O que você costuma almoçar? E aí ele comentou, ele falou, hoje, por exemplo, eu comi arroz, feijão, bife e batata frita. E aí eu falei, pô, isso pode ter alguma relação aí com esse sono que você está sentindo. Porque se você almoça, vamos pegar aí, por exemplo, a batata frita e o arroz branco, são 2 carboidratos simples. Então, se você almoça com esse tipo de refeição, esse carboidrato simples, automaticamente ele se transforma em açúcar muito rápido no seu organismo. E o seu corpo, independente se foi um bife, uma batata frita ou uma feijoada que você come, ele demanda um esforço para digerir essa alimentação. E a tendência é que, a partir do momento que o seu corpo ele faz esse processo digestivo, você vai se sentir cansado depois que você ingerir esse alimento. Então, assim, o grande ponto é você fazer um almoço mais saudável, você ter uma alimentação e você conseguir almoçar de forma mais saudável, tá? E o último é na hora de dormir. Eu sei que a gente está falando aqui sobre questão de rotina matinal, mas o ponto é você preparar a noite anterior para ser como vai ser para você planejar e saber como que vai ser seu dia seguinte. Então, o grande passo aqui é você trabalhar a sua alimentação à noite. Então, por exemplo, você evitar de comer carboidrato à noite. Acho que no Instagram voltou aqui, que tinha caído. Você evitar de comer carboidratos simples à noite. Por exemplo, macarrão, arroz. Esses carboidratos que realmente não ajudam aí dentro da sua alimentação, tá? Então, esse é o quarto passo que a gente falou sobre a questão da alimentação. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Oi, Fabiana Bruno está aqui. Gostaria de tomar mais água. Legal. Fabi, nesse caso, como você tem esse hábito de beber água próximo do filtro, fazer esse deslocamento, o ideal é que você tenha uma garrafinha na sua mesa. Não, você não tem necessidade, porque se você deixa para você ir até o filtro para ir lá e pegar a água, aí você acaba se sabotando para exatamente não pegar a água do filtro, né? Então, a ideia é você pegar uma garrafinha, encher ela e deixar na sua mesa.
porque você tendo esse contato com a água, você tendo esse contato com a garrafinha, realmente vai ajudar e bastante. Você ingerir essa quantidade de água que você precisa diariamente, tá? Tudo bem? Vamos para o último passo, né, que é o passo da atividade física, para a gente finalizar. Então, a gente falou sobre o sono, da água, da mente, alimentação, e agora vamos para a atividade física. Por que é bom você começar o dia fazendo atividade física? O primeiro passo é realmente essa questão do bem-estar, de você se sentir motivado, você se sentir produtivo logo pela manhã. A atividade física, ela gera vários neurotransmissores, são neurotransmissores benéficos para a nossa saúde. Um deles é a dopamina, que é o hormônio, que é o neurotransmissor da motivação, que ajuda você a se sentir motivado, se sentir empenhado para você desempenhar o seu trabalho. Então, quando você começa a sua rotina fazendo uma atividade física, isso realmente faz toda a diferença. E aí você precisa encontrar a atividade física que mais se adequa à sua realidade. Tem gente que não gosta de fazer musculação, tem gente que tem uma dificuldade de fazer crossfit. E aí você precisa encontrar o tipo de atividade que você vai se sentir melhor. E aí é só você testando para ver. Tem gente que gosta de fazer natação, isso é corrida, enfim. E acaba sendo bastante relativo. Você precisa identificar o tipo de atividade que faz essa conexão com você. O ponto é você não deixar de fazer essa atividade física, principalmente pelos primeiros dias da manhã. Se você conseguir adaptar essa rotina e conseguir fazer atividade logo pela manhã, já vai ajudar e bastante, tá? O segundo ponto aqui é você fazer, mesmo que seja pouco. Então, se você planejou lá no dia anterior que você vai fazer uma atividade física e você percebe que você acordou, está chovendo, ou você não acordou no horário que você estava prevendo, é melhor você dedicar 10, 15 ou 20 minutos para você fazer essa atividade, por mais que você tenha planejado 1 hora, do que você adiar essa atividade. Já aconteceu isso comigo. Trazendo para dentro da minha realidade, tem vezes que às vezes eu falo que eu tenho um compromisso muito cedo, que eu falo, puxa, hoje eu não vou conseguir me dedicar 1 hora ou 1 hora e meia que eu me dedico diariamente para ir para a academia. Mas aí o que eu faço? Mesmo que eu tenha 20 minutos ou 30 minutos, mesmo assim eu vou para a academia. Porque o hábito ele tem um poder incrível. E se você mantém essa habitualidade, para você não desconectar com esse hábito bom que você tem, o seu corpo ele responde melhor. Então, por mais que você tenha só 20 minutos, mas utilize esses 20 minutos. Participe, vá com esses 20 minutos mesmo na academia. É mais importante você fazer uma atividade física do que 20 minutos do que você não fazer uma atividade física de 1 hora, de 1 hora e meia que você programou no dia seguinte. Né? Então, tenha essa habitualidade. Faça essa atividade física diariamente que vocês vão perceber que o nível de produtividade ele aumenta bastante. Tá? Oi, Mayara, você está por aqui também. Legal. Ah, ou estava, não sei se está mais conectada. Vamos pegar aqui o ponto da Larissa. 30 minutos de esteira antes de trabalhar. Pois é, exatamente isso, Lari. Essa atividade física, quando você faz, por mais que você faça 20 ou 30 minutos, ela tem um impacto importantíssimo dentro da nossa rotina. E é exatamente isso. Eu percebo, eu tenho essa mesma sensação que você, que no momento no dia que eu não vou na academia, parece que a minha produtividade é diferente. Parece que eu não consigo produzir da mesma forma que eu iria produzir se eu tivesse feito atividade física. Então, isso para mim já se tornou uma âncora. A partir do momento que eu não vou para academia, eu sinto que, puxa, a minha produtividade já não é como se eu fosse para a academia de manhã, logo cedo. Então, a partir do momento que você tem essa crença fortalecedora, ou essa âncora positiva, faça de tudo para manter esse hábito. Faça de tudo para você manter essa frequência da atividade física, tá? Então, pessoal, para a gente fazer um resumo da ópera aqui, a gente falou exatamente de 5 passos: o sono, a água, a mente, a alimentação e a atividade física. E aí eu queria lançar um desafio para vocês, para a partir de amanhã, vocês já separarem
você já separar, pelo menos, estabelecer uma meta de acordar pelo menos 30 minutos antes do horário que você acorda tradicionalmente, para você implementar um desses hábitos. Um desses passos que você implementar, a minha expectativa, quando eu preparei essa aula para vocês, não é que vocês sigam exatamente esses 5 passos. Isso demanda um certo tempo, demanda uma certa regularidade para você fazer isso. Mas se a partir de amanhã você topar esse desafio de você acordar 30 minutos antes para implementar um desses hábitos dentro da sua rotina, você vai perceber que você vai fazer alguma diferença. E uma diferença bem interessante. Tá? Então, o desafio que eu queria deixar aí para vocês é exatamente esse. Separa 30 minutos da manhã para você acordar um pouco mais cedo e trazer um desses hábitos, dessas rotinas, desses passos aqui que eu trabalhei nesse conceito com vocês. Tá? Vocês vão perceber que a tendência que vocês forem fortalecendo essa musculatura da disciplina, de você ter essa habitualidade, o seu foco, a sua produtividade, ela vai aumentar. Tá? E aí, com a tendência que você, a partir do momento que você pegou um desse hábito, implementou um desse hábito, a tendência é que você implemente outros também. Então, por exemplo, você começa ali com a questão, a partir de amanhã, já vou deixar a garrafinha de água perto da minha cama, para quando eu acordar, a primeira coisa que eu vou fazer já é beber a água. Então, é uma coisa que você já pode fazer agora. A alimentação, vou ingerir um café da manhã mais adequado, ou vou acordar 30 minutos antes para fazer uma caminhada, enfim, ou fazer uma leitura de um livro. Tem inúmeras possibilidades. Vocês vão ter essa ciência que, com o tempo, a tendência é que vai aumentar e vai ajudar no seu nível de produtividade. Tá legal? Bom, pessoal, é isso. Deixa eu ver se eu pego aqui alguns últimos comentários, só para a gente finalizar aí a nossa live. Legal, Larissa, obrigado aí. Boa, Rodrigo, não usar a soneca, isso aí, já é um primeiro passo. Vamos pegar aqui o caso da Vivi. Legal, Vivi, obrigado, adorei, muito bom. Não consigo fazer atividade física pela manhã, moro em Santana de Parnaíba. Poxa, realmente, o local da sua residência é um pouco distante do seu trabalho, né? Com tempo muito curto. Você tem alguns especialistas no próprio Facebook que eles ensinam a fazer atividade física em casa mesmo. Então pode ser uma alternativa. Uma outra alternativa nesse caso também, Vivi, se de repente você se desloca para o trabalho de transporte público, ou tem que descer uma estação antes, ou descer pontos antes do seu trabalho para você fazer uma caminhada. Pode ser uma outra alternativa, tá? Então, normalmente, para essas pessoas que têm mais dificuldades, que têm uma rotina mais corrida, essas são as 2 alternativas. Você seguir esses especialistas que passam um treino que você consiga fazer em casa, que tem... Eu vou falar para vocês, eu já fiz isso e dá muito certo. Tem exercícios que eles sugerem, que são exercícios de 5 a 10 minutos no máximo, que faz toda a diferença. Você sente que o seu metabolismo ele vai ficar acelerado e ela traz praticamente o mesmo resultado, porque é um exercício de alto impacto, de alta intensidade. Então, se você faz de 5 a 10 minutos, ele é correspondente a 30 a 1 hora que você ficou na academia. E dá para você fazer em casa mesmo. Ele é um pouco puxado, você não precisa de muito tempo, mas em contrapartida, como é um exercício de alta intensidade, ele faz toda a diferença e gera esse rendimento que você, da mesma forma que você fosse ficar 30, 40 minutos numa academia, tá? Bom, acho que é isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Depois vocês dão um like aí, um gostei na transmissão. E aí, mantenham essas conexões, que toda terça e quinta-feira eu vou manter essas lives. Na terça-feira, mais voltada para a carreira, e na quinta-feira, voltado para a vida e para a carreira, tá? As 2 coisas se complementam. Meu trabalho é voltado para essa parte de orientação profissional e de carreira, então fiquem atentos aí que toda terça e quinta-feira tem uma live trazendo um assunto diferente, tá? Inclusive, se vocês quiserem depois me mandar mensagem, deixar os comentários de um próximo assunto, vou ter o maior prazer aí de trazer esse tema aí para o nosso próximo bate-papo, tá bom? Obrigado aí para quem me acompanhou até agora.
vamos em frente em busca dessa rotina matinal para a gente se tornar uma pessoa mais produtiva, tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais.